Olá pessoal, voltei. Como vocês podem ver, de fato, eu tô gravando o vídeo na sequência, até pela minha roupa, mas assim, ó, gostaria de salientar que esse é o meu uniforme, então muito possivelmente eu gravo todos os vídeos iguais, isso não quer dizer que eu tô gravando todos os vídeos na sequência, tá? E, enfim, o que eu gostaria de comentar com vocês nesse vídeo, digamos assim, número 2, que é o 1, propriamente dito, porque a apresentação não conta, se intitula Tijolos do Minha Casa Minha Vida. E aí tem uma questão muito importante que vocês têm que atender para que a sua obra não dê problemas, tá? Só um resumo, breve resumo do que seria o Minha Casa Minha Vida, tá? É uma linha de crédito ofertada pela Caixa Econômica Federal que visa financiar obras de menor porte residenciais, ok? Você pode, digamos assim, o valor final da sua obra é R$140 mil e você pode financiar 80% desse valor, tá? Nesse custo tá incluso o terreno, importante, o terreno e também a construção em si, com todo o pagamento de mão de obra, INSS. Dito isso, a Caixa também exige uma série de, digamos assim, requisitos, meio que comprovem a boa execução da obra, até porque até que o indivíduo não termine de pagar, teoricamente é do governo essa casa, fica alienado, né? Então ela meio que se fundamenta na ideia de que pode vir a ser dela, ela pode vir a vender também. Mas acho que tem outras questões também que primam a questão da NBR, enfim, para fazer de fato o direito, né? A gente sabe que construção civil é aquele mar de possibilidades, né? E o que acontece? Hoje eu vou falar especificamente sobre sistema estrutural, ok? Outros vídeos eu posso, se de fato achar interessante fazer, eu posso falar dos principais critérios que vocês têm que atender pela Caixa. Eu acho que seria interessante, mas vou deixar para uma outra oportunidade. Sobre questão de transmitância térmica, isolamento acústico, posso gravar um vídeo mais adiante também para falar para vocês a respeito do que bloco escolher, em que situação, tá? Mas, enfim, retomando. E o que acontece? Isso eu realmente vou enfatizar que eu tô dando uma referência muito regional, assim, da minha região, que eu percebo que acontece bastante, com bastante frequência, digamos assim. Aqui, geralmente, o pessoal, ele opta, em alguns casos, né, não vou dizer a maioria porque eu não tenho esse dado, digamos assim, mas eu vejo bastante optando pelo sistema autoportante, tá? Geralmente, quando é uma residência de 1 até 2 pavimentos, porque tem uma questão também que é relativa ao solo da região, tá? Que não é um solo que tem tendência a ser algo ruim ou instável, né? Então tem outra questão fundamental a se optar, né, por uma alvenaria autoportante, mas isso sempre cabe a um profissional especializado, ok? Né, para fazer essa análise específica. Mas, enfim, e aí eu vejo muitas casas sendo construídas, principalmente quando é autoportante, assim, com tijolo maciço ou com tijolo 2 furos, tá? E aí eu tinha 2 projetos, Minha Casa Minha Vida, para executar, era novidade para mim, nesse sentido, né? Então eu fui me instruir a respeito, ler as exigências e perguntar a respeito da possibilidade de fato se executar essa questão de um sistema autoportante. E aí o que se sucede? Eu vi um caso de que a obra ela foi parada porque o tijolo não estava de acordo. E aí era um tijolo maciço, um tijolo que a gente tendencia digamos assim, a julgar como algo resistente, né? Só que aí que entra o ponto que eu quero chamar a questão de vocês. Tendencia. A gente acha que. E isso, em matéria de ciência, em matéria de padrão, é muito ruim. E a Caixa não pode trabalhar com uma coisa que pode ser boa. E aqui eu não tô dizendo que não seja. Eu tô dizendo só que precisa de uma comprovação, entende? Pra gente ter um nível de certeza maior. E é assim que a ciência funciona. E aí o que acontece? Me chamou a atenção porque eu pensei, bom, se tá no manual que pode ser autoportante, que tijolo que vai aqui se não pode ser esse maciço e não pode ser o de 2 furos, tá? E aí eu fui procurar a respeito e aí eu encontrei a norma A12, deixa eu conferir aqui, a 15.270, que é uma norma recente, ela é atualizada de uma outra norma, que basicamente avalia a questão da qualidade dos blocos cerâmicos,
tá? Ela é dividida em 3 partes. A primeira, basicamente, são dos requisitos. Daí entra a questão das dimensões padrão, do comportamento físico, mecânico. A segunda parte, ela é específica para blocos de vedação e não estrutural. Então, ela analisa a qualidade desses blocos, né? E, enfim, fundamentos pré-requisitos. E a terceira parte, nesse caso, seria a que me interessaria, porque ela tem, enfim, ela dispõe do mínimo que precisa ter para ser aprovado em blocos estruturais, tá? E aí eu fui mais a fundo e basicamente eu teria que colocar na descrição que o bloco estrutural que eu ia fornecer era de acordo com a 15270, tá? Então isso quer dizer que ele teria que estar de acordo com as dimensões, de acordo com os testes, de acordo com a certificação, ok? E também ele tem que ter escrito em baixo relevo o EST, que é basicamente a abreviatura de estrutural. Então, aquilo é uma espécie de, digamos assim, de verificação ou de informação de que o meu bloco, ele realmente, primeiro, está dentro da norma e, segundo, que ele tem a função de suportar aquelas cargas, porque ele foi testado de acordo com a norma. E aí eu não teria problema com obras sendo, digamos assim, interditadas por falta disso. Concluir, finalizar esse vídeo, o que eu tenho para deixar de recado para vocês é o seguinte. Primeiro, antes de começar o projeto, avalie se a sua região tem a disponibilidade de um tijolo de acordo com a NBR, certinho, com a inscrição EST, tá? Com as dimensões, a marca em baixo relevo aplicadas no tijolo, tá? Se ela tá de acordo, se essa certificação tá regularizada, tá? Esse é o primeiro ponto, para você poder trabalhar com uma alvenaria autoportante de um projeto financiado, em todo e qualquer projeto cá entre nós, né? Mas especificamente no projeto financiado pela Caixa, para a sua obra não ser embargada futuramente, tá? Pode acontecer de passar? Pode. Eu já vi caso que passou, eu já vi caso que não passou, então há muita discussão sobre isso também. Mas eu sou daquelas que não gosto de contar com a sorte, né? É tudo que eu tenho para dizer hoje para vocês. Logo na sequência eu vou mostrar um vídeo que eu fiz do tijolo de acordo com a NBR, a 15270, bem certinho, tá? E, enfim, espero ter evitado futuras complicações na obra de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Ali no banheiro para não estiver faltando alguns centímetros, aí eu faço toda aquela partezinha lá, uma